A fé nas circunstâncias difíceis. Leio em Abacuque capítulo 1, versículos 2 a 5. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E tudo, dizia Abacuque, está errado. Temos aqui, amigos, o profeta que ousou perguntar a Deus, e as suas perguntas demonstram um estado de espírito. Por quanto tempo hei de pedir socorro? Como pode aquele que faz o mal permanecer sem punição, enquanto eu que faço o bem estou sendo castigado? Abacuque não entendia que Deus pudesse tolerar tanto e por tanto tempo um povo que se tinha negado a obedecer. Ele era justo, reto, temente a Deus, e isto podemos observar pela leitura cuidadosa da sua profecia. Mas aquele moço Abacuque resolveu parar e subir para a sua torre. E lá na sua torre ele queria então aguardar uma resposta de Deus. Meus amigos, Deus está pronto a responder a qualquer pergunta que nós queiramos lhe fazer. As perguntas de Abacuque foram respondidas de uma maneira tão interessante. Veja o que diz o próprio profeta. O meu justo, pela sua fé, viverá. Que coisa maravilhosa esta expressão do profeta Abacuque. O meu justo, pela sua fé, viverá. Mas ele diz antes, o perverso está aqui e logo será julgado. O perverso logo perderá o seu curso e o seu dia. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Aqueles que quiserem ler o capítulo 2 de Abacuque vão encontrar uma série de ais. É uma série de lamentações por atos humanos contra a justiça e a santidade de Deus. Mas para aquele que pode crer em Deus, aceitar o seu conselho, o justo, pela sua fé, viverá. Hoje Deus continua desejoso de que haja homens pelos caminhos da fé. Nada existe que Deus mais deseje do que uma pessoa que possa confiar nele e aceitar a sua palavra. Quando nós lemos a respeito da reforma de Martinho Lutero no século XVI, nós ficamos maravilhados com um homem que não se conformava com o pecado na vida da sua própria igreja. Um homem que via tantas cerimônias, mas que via também tanta superficialidade, tanto erro, tanto pecado, tanta hipocrisia. Lutero, quando ia fazer queixa ao chefe da sua própria igreja, andando nos seus próprios joelhos, ele teve uma visão igual a esta de Abacuque. O justo pela sua fé viverá. Levantou dos seus joelhos e disse, eu não vou viver por andar ajoelhado, eu vou viver por crer em Deus e crer em Jesus Cristo. O que Deus disse através de Abacuque, ele disse a Paulo apóstolo escrevendo aos Romanos, ele disse a Paulo apóstolo escrevendo aos Gálatas, ele disse ao autor da carta aos Hebreus, o justo pela sua fé viverá. É pela fidelidade, é pela capacidade de permanecer que o homem revela a Deus na sua vida o que é reto e vai viver. A fé é muito mais do que um conceito de retidão, no sentido de conduta. Fé é realmente uma vida de confiança em Deus, de obediência a Deus. Quando eu posso confiar em Deus, eu hei de obedecer a Deus. Quando eu posso obedecer a Deus, Deus se alegra em mim. O homem pode ter fé e sofrer circunstâncias difíceis, fatores que ele não pode dominar. Mas uma coisa existe, ele jamais poderá perder a certeza de que Deus há de levá-lo a uma vitória completa se ele confiar em Deus, porque o justo, pela sua fé, viverá. Stanley Jones nos conta a sua conversão. Ele estava na companhia de um jovem, com ele nos 17 anos. O pastor estava pregando e disse, aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Se você quiser vida eterna, venha aqui na frente e diga, eu quero Jesus no meu coração. Stanley Jones olhou para o seu companheiro e disse, vamos lá na frente, vamos ter vida eterna. O companheiro disse, não, eu vou gozar a vida e depois eu vou. O pastor deu um segundo apelo, se alguém quiser Cristo, venha aqui e terá vida eterna. Stanley Jones repetiu, vamos e vamos ter vida eterna. Não, eu vou gozar a vida e depois eu terei vida eterna. Stanley Jones ouviu o terceiro apelo e disse, eu vou sozinho então. Marchou à frente, aceitou Jesus.
Daí a pouco Deus o chamou para a obra missionária. Ele foi para a Índia, foi fazer o grande trabalho na Índia e 10 anos se passaram, ao final dos quais voltou àquela cidade. Descia por uma rua na cidade e viu um jovem acabado, com os cabelos desgrelhados, sem dentes, um homem completamente arruinado. Stanley Jones foi passando e o jovem, virando-se para ele, disse: "O que é? Stanley?" E ele disse: "Ah, é você que está aqui?" E ele disse: "Sou eu. Stanley, você está moço, gordo, forte? O que há com você?" E o missionário, virando-se para o moço, disse: "Ô, meu filho, naquela noite você disse que ia gozar a vida. Eu pensei que você ia gozar a vida, não pensei que você ia destruir a vida. Mas eu aceitei Jesus e estou gozando a vida." Ah, meus amigos, Jesus nos diz: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." E a vida em abundância é uma vida de fé. O justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fidelidade viverá. Nós falamos hoje de Lutero, nós falamos hoje de Paulo, nós falamos hoje dos grandes heróis, aqueles que puderam crer. Crê agora. Jesus continua vivo, continua salvando, continua dando vida a todo aquele que nele crê. É reconhecer os seus pecados, é lançá-los aos pés da cruz, e Jesus perdoará e aceitará a sua vida.